fazer e tirar, como se a gente, como se o pobre mais uma vez não tivesse poder, e isso foi mostrado das emissoras da mídia, que a gente pobre. Nós estamos aqui na segunda Defensoria Pública de Taubaté, onde no dia 26 de abril nós promovemos na sede da Defensoria um debate a respeito da situação do Pinheirinho. Para quem não lembra, Pinheirinho é um bairro de São José que há 2 anos e 4 meses sofreu um grande processo de remoção das moradias, dos moradores que lá se encontravam num terreno em uma área considerada ocupada pelo Estado, em que estava em litígio ainda na Justiça a questão da posse desse terreno. E várias lideranças aqui na Defensoria compareceram e uma delas foi o advogado Antônio Ferreira, o Toninho, que vai poder falar para a gente mais sobre esse assunto. Toninho, um debate sendo promovido hoje na Defensoria, trazendo ainda, depois de 2 anos e 4 meses, essa questão do Pinheirinho. Há quantas anda realmente essa situação? Olha, em primeiro lugar, eu achei muito importante esse debate, inclusive a apresentação do vídeo, porque é importante falar sobre o Pinheirinho, que nós nunca queremos esquecer sobre ele. Nós devemos sempre estar falando sobre ele para que isso venha sempre à tona e para que nunca mais possa acontecer. Agora, os processos com relação ao Pinheirinho continuam. Aquele terreno era um terreno que estava há 30 anos sem cumprir nenhuma função social. Quando o povo entrou lá, passou a morar ali, passou a ter uma função social, eles tentaram uma liminar, essa liminar que a Selecta tentou, eles perderam ela na justiça e infelizmente a juíza de São José da Sexta Vara, a doutora Márcia Loureiro, fez uma liminar por ofício, ou seja, do próprio punho. Ela quis fazer a liminar sem ninguém pedir e foi em base dessa liminar que a Polícia Militar fez o que fez ali no Pinheirinho, aquela selvageria, aquela violência toda. Agora, esse processo ainda não terminou, ele segue, nós seguimos com ele na justiça, porque nós queremos provar a nossa tese, dizer que estava errado tudo que a Márcia fez, tudo que a justiça fez, que o Tribunal do Estado de São Paulo fez, do que fez a Polícia Militar, o governador e o prefeito da época. Então nós queremos provar isso. Então esse processo segue. E segue também o processo na Justiça Federal, que é o processo quando a liminar que nós ganhamos na Justiça Federal, que o juiz aqui em São José dos Campos quis que não acontecesse, quis arquivar ele, nós fizemos um recurso para o Tribunal Regional Federal em São Paulo e o tribunal mandou seguir com o processo, ou seja, esses 2 processos estão vivos, vão seguir e nós queremos provar a nossa tese que a gente tinha razão, mas que o povo deveria ficar lá e não deveria acontecer o que aconteceu, aquela carnificina, o que aconteceu, com 2 mortes, muita gente ferida, muita gente morando mal nos alojamentos, morando mal até hoje, ganhando R$500 apenas de aluguel social e o terreno lá perdido apenas criando rato e formando mato e uma montoeira de lixo que tem ali. Infelizmente, tiraram quase 8 mil pessoas do local para entregar para um só, que é o Naginarras, e o terreno está lá perdido até hoje. Você foi uma das lideranças, como foi relatado aqui, marcada, inclusive representando o risco da sua vida. Como que você vê esse quadro? Lutar por um processo de democratização no país, democratização do processo de moradia e colocando em risco a própria vida. Isso é parte da luta que a gente leva, parte da vida, os riscos a gente corre. Nós sabemos que até hoje é possível que tenha gente que não tolere aquilo que a gente faz. Mas nós, quando entramos numa luta dessa, nós sabemos que isso pode ocorrer. No dia 17, por exemplo, de janeiro, que foi um pouco antes da ocupação que ocorreu no dia 22, que a polícia estava para chegar ali, nós tínhamos tudo preparado para resistir à polícia. Naquele dia, inclusive, poderia sim ter algumas mortes. Nós sabemos disso. Agora, são riscos que ocorrem, né? E no dia da desocupação, eu levei 4 tiros de bala de borracha. Um deles ainda tem a marca, depois de mais de 2 anos, ainda tem a marca nas costas, porque foi um tiro dado de muito perto. Com a distância, não tinha 2 metros de distância, quando o soldado, numa covardia, atirou. Os outros sumiram, mas esse das costas ainda permanece. Que mostra que é um tiro também letal. Se por acaso bate na fronte ou no olho, perde o olho ou pode matar. Então uma bala de borracha também é letal. Porque o que demonstra é isso, que depois de 2 anos e 4 meses ainda persiste. Agora, são coisas que a gente
corre o risco que não vai fazer com que a gente desista daquilo que a gente pensa. A nossa consciência eles não vão apagar com bala de borracha, pode ter certeza. A gente viu também que há sentimentos distintos com relação a todo esse processo. Há grupos que creem que uma vitória. Os moradores do Pinheirinho, hoje, com a promessa aí do governo do estado, do novo terreno lá na Vila Ema, e há outros que acham que foi uma derrota, né, que desmobilizou os moradores. Em que base você fica nisso daí? Não, eu acho o terreno lá no Putim, do lado do Conjunto Ema, como você disse, eu acho que é uma conquista, é uma vitória de tudo aquilo que aconteceu, porque evidentemente militarmente as pessoas às vezes veem de uma forma militar. Militarmente nós perdemos, não temos como enfrentar um aparato militar como o do Estado, mais de 2.000 homens, cavalos, cavalaria, cachorros, muita bala de borracha, uma quantidade enorme de gás lacrimogêneo. Ali foi usado a tática da saturação, eles saturaram o terreno pela quantidade de bombas que jogaram. A gente costuma até brincar que ali era minha casa, minha bomba, porque cada casa recebeu uma bomba de gás lacrimogêneo. Então foi uma saturação militarmente impossível de vencer. Agora, politicamente, eu acho que o Pinheirinho foi vitorioso, tanto pelo papel que vocês fizeram, e o papel que fez a mídia alternativa, o papel da internet, dos jovens, que espalhou essa luta pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Tivemos solidariedade em vários países do mundo, o que fez com que se expandisse e demonstrasse à população que era possível resistir. Nós achamos, inclusive, que isso vai culminar em junho, nas mobilizações de junho do ano passado, de 2013. Acho que é parte da luta do Pinheirinho. Então, nesse sentido, foi amplamente vitorioso. E a nossa luta para que não tenha mais despejo violento, a nossa luta para que onde tiver uma família sem teto, a gente possa continuar a luta. Então tudo isso é parte da vitória que foi do Pinheirinho. E além do mais, as pessoas vão ganhar suas casas. Nós esperamos que esse bairro, depois de montado, nós já discutimos isso com o entorno, com os bairros do entorno, para levar benfeitorias para essa região. E que o Pinheirinho continue sendo um exemplo de luta, seja um símbolo de luta. Por isso chama Pinheirinho dos Palmares, para lembrar Palmares, para lembrar a resistência e saber que nós vamos seguir com essa luta. Você acha que o governo hoje modificou depois desse processo? O pensamento dentro do próprio governo, existe alguma ideia de modificação em todo o processo que há no Brasil inteiro de remoção, de deslocamento de população de uma área para outra? Eu acho que ainda não. Eu acho que não mudou, a mentalidade segue. Aqui nós vivemos ainda, embora a ditadura tenha acabado lá em 1985, mas existe uma ditadura econômica, ainda responde aos grandes empresários, responde ao setor imobiliário. Hoje, por exemplo, a cidade é um negócio, é um grande negócio a cidade. Os terrenos dão muito dinheiro, né? Os prédios. Então isso é a cidade como mercadoria, não é uma cidade para o bem-estar da população. E isso o governo ainda vê dessa forma, ainda responde dessa forma aos grandes empresários, tanto o governo federal, como o governo estadual, como o governo municipal. Todos eles respondem da mesma maneira. Eu acho que nós temos que mudar, é a parte da nossa luta. Agora, o Pinheirinho foi um grão de areia aí, foi pequeno, mas ele começa a demonstrar que é possível mudar essa situação. A cidade tem que ser algum lugar onde as pessoas, seja para as pessoas, para a população, para que as pessoas vivam bem, que tenham não só moradia, mas que tenham transporte e que tenham todos os equipamentos públicos. Hoje ainda não se vê dessa maneira. Eu acho que essa luta segue. E uma das nossas grandes batalhas é justamente para que não tenha mais despejo violento. Vamos ver se a gente consegue ser vitorioso nisso, que o governo federal possa fazer uma lei para acabar com o despejo violento e para também desmilitarizar a polícia militar. A polícia militar, da forma que ela só vê a população como inimiga e só serve para massacrar a população, principalmente a população mais pobre, como tem acontecido nesse momento. Tony, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. A Universidade está sempre aberto para você e outros representantes também poder estar discutindo esse assunto da moradia no nosso país, não só sobre a questão do Pinheirinho, que a gente sabe que você também está dando suporte e atuando em outras áreas, né, a respeito em todo o Brasil. Eu que agradeço, muito obrigado a vocês por ter participado disso e ter feito esse filme, que isso é importante para que a gente possa levar essa luta a outros lugares. Quem não me conhece, meu nome é Wagner Giron, defensor público aqui de Taubaté, né? E a pedido aí dos representantes
representantes da sociedade civil, dos movimentos populares aqui de Taubaté. Eles pediram para que a Defensoria Pública Regional emprestasse esse espaço para a gente fazer então uma singela construção, uma singela memória, né, dessa remoção forçada no assentamento urbano lá do Pinheirinho. Está fazendo 2 anos e 4 meses. E vamos tentar rememorar isso daí porque, na minha opinião, o episódio do Pinheirinho, ele é um exemplo clássico, né, daquela conclusão marxista do materialismo dialético, no sentido de como a superestrutura do Estado sempre está a serviço dos interesses econômicos de uma classe dominante, né? Ele foi muito emblemático, não só pelo exercício abusivo da força armada, do braço armado do Estado, mas também da atuação absolutamente ridícula, né, e ditatorial da presidência do Tribunal de Justiça, né, corporificado no Ivan Sartori, que não tinha nada a ver com o processo de reintegração de posse entre uma empresa e um grupo de um aglomerado humano, avocou a cumprimento de uma ordem liminar que, para si, para ele cumprir, que ele não emitiu, não era da competência da presidência do TJ fazer isso, né? Todo esse acervo, principalmente a atuação absurda, né, da própria OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, que dissolveu a atuação de membros, advogados até heróicos, né, destemidos, como o Dr. Aristeu, por exemplo, representantes da Comissão de Direitos Humanos de São José dos Campos, que juntamente com os movimentos populares e com o Dr. Jairo, estavam tentando fazer a defesa jurídica e acompanhamento das atrocidades em termos de violações que aconteceu com vocês, né? E acho que talvez de forma inédita nesse período de redemocratização do país, a OAB tenha dissolvido uma Comissão de Direitos Humanos. São esses 3 focos principais que eu deixo aí depois para uma reflexão que vai ser melhor detalhada pelas palavras posterior que o Dr. Jairo vai compartilhar com vocês, né? Ele teve uma atuação intensa e conhece detalhadamente todo esse absurdo jurídico que envolveu esse episódio. Então vamos começar então com a exposição do documentário muito bem acabado, muito bem estruturado, feito pela equipe da TV Cidade, no qual eu agradeço também o apoio aqui na pessoa do André Ferreira, né? E com imagens coletadas por vocês mesmos dos movimentos sociais, que a TV Cidade deu um acabamento profissional a isso aí. Vamos então? Volta, volta! Volta, volta! Nós tínhamos um acordo assinado entre o governo, entre a Justiça do Estado de São Paulo, inclusive com a participação do Adriano Diogo, do PT, com o Eduardo Suplicy, certo? Nós tínhamos
também ali o Ivan Valente, né? O governo do Estado de São Paulo, a Justiça de São Paulo, nós fizemos uma trégua seguinte, que durante 15 dias não mexeria com o pessoal do PNI e a gente ia tecer um acordo, né? E nós tínhamos uma decisão da Justiça Federal dizendo que não podia mexer com o pessoal do PNI. Então nós estávamos tranquilos naquela data. Mesmo porque o Sérgio Pinho, o Silvio Torre, que é o secretário de Habitação do Estado de São Paulo, ele esteve pessoalmente no PNI, fez uma assembleia com mais de 400 pessoas, dizendo o seguinte: olha, aqui não vai se remover. Quando eu cheguei, eles foram extremamente agressivos, me receberam assim com arma em punho. E eu me identifiquei, eles disseram, não pode entrar por aqui, eu então pedi pelo coronel Messias, que era o comandante regional na época. E nisso um policial me conheceu e me levou até o Messias, o coronel Messias. Foi onde eu comecei a tomar pé da situação e acompanhar, mas era uma situação realmente uma área de guerra. Existe um consenso pela lei brasileira, inclusive um tratado da ONU, que esses tipos de ações militares e policiais não se fazem em final de semana. E também não se fazem pela noite. É uma regra, né? É como uma guerra que você exige uma trégua para que as partes possam se compor. O governo, a polícia, com ordem do governo do estado e a prefeitura de São José dos Campos e com uma ordem judicial, descumpriu inclusive esse bom senso, né? As mulheres saíam só com a roupa do corpo, eles não admitiam nem trazer as coisas. Então faziam com a roupa do corpo e logo em seguida os tratores começaram a passar em cima das casas com os móveis inteiros. Eu morava em casa em Tauba, barraco. Depois a gente construiu a casa de alvenaria. Minha casa estava toda pronta, faltava mesmo pintar para fora. Toda arrumada de piso, a parede toda muito chique, a cozinha colonial, de azulejo do chão ao teto, muito bonita. Minha casa de 4 cômodos, banheiro, estava derrubada quando eu cheguei. Também era barraco lá? Não. A minha casa eu consegui fazer ela ganhando 5 centavos em cada quilo de material que eu fazia. Eu trabalhei durante 7 anos para construir minha casa. Construí, veio. Questão de minuto, foi derrubada. Inclusive, eu senti até que nós que estávamos tinha estado lá no dia anterior, nós podíamos até ter traído a população. Eu me coloquei no lugar daquele que escuta alguém dizendo que está tudo bem e depois de manhã chega e a coisa acontece exatamente o contrário. A história não está contada como deveria, né? Vamos lembrar, inclusive, que no começo da cobertura precisou um órgão de mídia internacional, o Guardian, fazer uma denúncia do massacre, porque redes de TV apontavam como se aquilo fosse um aglomerado de traficantes. Ora, eram 1.800 famílias morando ali há 8 anos, com igrejas funcionando, pequenos comércios estabelecidos. Enfim, era uma comunidade estabelecida, com um funcionamento regular e eu diria até do ponto de vista democrático, porque havia lideranças por quadras, havia assembleias periódicas, era um funcionamento de uma comunidade num estágio, digamos, superior a muitos bairros que existem em cidades do porte de São José dos Campos. E aí, né, tudo isso, promover esse massacre todo para fazer o deslocamento forçado. Uma barbaridade, na verdade, um ataque injustificado. Tinham pessoas de Taubaté, Jacareí, tinham até pessoas da Grande São Paulo, como Guarulhos, mas a grande maioria é aqui do Vale do Paraíba, de São José dos Campos, dos bairros afastados da nossa cidade, de São José, por exemplo, as regiões afastadas da Zona Leste, como Novo Horizonte, o pessoal da Zona Norte, de Buquirinha, as pessoas que moravam mais afastadas do centro da cidade, que por um motivo ou outro foram expulsas das suas moradias, ou porque já viviam numa outra ocupação, ou porque não tinham condições financeiras de sustentar o aluguel e pagar a sua moradia, elas foram reunidas e a partir de então se iniciou o movimento pela ocupação do terreno. E era pertencente a um mega especulador Naginarras, condenado pela justiça brasileira, inclusive pelos crimes que cometeu. Então, nada mais justo do que esse terreno pudesse ter um uso, pudesse ter um fruto. O problema real é o problema do centro da moradia no Brasil, que é o problema de governo, do executivo, não é meu problema. A saída escolhida para a resolução do conflito foi a pior possível.
né? Foi a saída da força, da violência, né? Os custos sociais, financeiros, políticos, emocionais, psicológicos foram muito altos, né? E sem justificativa nenhuma, né? Apenas para beneficiar o interesse de uma pessoa ou de um pequeno grupo de pessoas. Então, se não houvesse direitos, se não houvesse leis, mesmo assim, do ponto de vista da simples razoabilidade, não poderia ter acontecido dessa forma. Existiam todas as ferramentas, todos os envolvidos tinham todas as ferramentas para solucionar o conflito de uma forma tranquila, bem sem o trauma que levou para as pessoas, para a cidade, né, para todos os envolvidos. Ninguém saiu ileso desse episódio do Pinheirinho. Tiraram nós como se fosse um bocado de cachorro, de pessoas que não têm o que fazer, pessoas desocupadas, que ali só existia droga, que ali só existia crime, em todo lugar de São José tem, e ali moravam pessoas dignas, trabalhadores, pessoas honestas, entendeu? E eles resolveram, por suas ignorâncias de ser humanos, que tirar nós, o prazer de tirar, como se a gente como se o pobre mais uma vez não tivesse poder nenhum, e isso foi mostrado diante das emissoras da mídia, né? Que a gente pobre não tem valor mais nenhum. O tema era mostrado nos jornais da TV de forma muito rápida, com reportagens bem curtas, de um jeito que não dava para entender o que realmente estava acontecendo. Para se informar sobre o assunto, era preciso ir à internet, em sites de notícias alternativos, blogs e nas redes sociais. As imagens mais terríveis do dia não foram vistas na Globo, SBT ou Record, mas sim no YouTube. Imagens que foram filmadas pelos próprios moradores e outros cinegrafistas que estavam lá. Eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos e nós denunciamos as arbitrariedades todas, inclusive levantando a possibilidade de existirem mortos, uma possibilidade que infelizmente foi confirmada. E o então presidente da OAB local extinguiu a Comissão de Direitos Humanos, uma coisa inédita na história da OAB. E nós estamos denunciando a própria Ordem dos Advogados do Brasil essa arbitrariedade. E aí está sendo requisitado a essa diretoria nova para que analise esses fatos todos, inclusive aquele relatório que foi produzido pela OAB local, dizendo que tudo tinha transcorrido na mais absoluta normalidade. O relatório do Conselho de Defesa da Pessoa Humana do Estado de São Paulo fez aqui uma série de entrevistas com as vítimas do Pinheirinho e relacionou centenas de violações, desde as pessoas que tiveram invariavelmente suas casas atingidas por bombas, ou de gás ou de efeito moral, a saraivada de tiros de bala de borracha que foram distribuídos a esmo, inclusive contra autoridades federais, queimaduras por conta de bombas também, espancamentos, e não só na população, sobre a população do Pinheirinho, também cidadãos que moram na zona sul de São José dos Campos foram alvo de violência policial. Nós temos esse caso gravíssimo que foi agora transformado num inquérito policial militar, que é o estupro praticado por integrantes da rota contra moradores da Zona Sul. Nós temos uma morte por atropelamento, que é do senhor Antônio Dutra, que em meio ao caos que foi instalado, ele foi atropelado e veio a falecer. E nós temos o caso que eu acho mais emblemático, que é o de Ivo Teles de Souza. Ele foi espancado em 2 oportunidades. Na primeira, há um vídeo registrando a violência de vários policiais contra um senhor de 70 anos. Ele deu a última declaração para um órgão de imprensa local, dizendo que ele não sentia mais as pernas e estava sendo transferido de ambulância para um posto de atendimento do bairro. Esse senhor desapareceu por 2 semanas e depois foi localizado no hospital municipal pela companheira dele na UTI em coma. Desse estado de coma ele nunca se recuperou, ele morreu. Aí quando eu entrei lá no pronto-socorro, que eu vi que eu estava entubado, a cabeça toda enfaixada, operou a cabeça dele em 3 lugares.
Depois tirou o tubo da boca dele e botou nesse buraquinho da garganta da gente, que a gente tem, sabe? Aí ficou 40 dias entubado. Naqueles 40 dias ele saiu pro quarto. Depois ficou, enterrou 60 dias. Ele não falava nada. Esse braço direito dele estava toda a grossura inchada. Acho que ele derramar os braços assim para poder defender as pancadas, sabe? Ali aquela hora, eu senti que ele não ia escapar. O dia que ele recebeu alta, aí eu comprei essa roupa e coloquei nele. Aí apareceu uma filha dele, porque essa filha dele pegou ele e levou para Bahia. Eu sem dinheiro para poder ir, ela veio para Bahia, ele morreu. Dia 10 de abril. Não há o prontuário de ingresso desse senhor na unidade de saúde do Campo dos Alemães. Isso desapareceu. A Secretaria de Saúde divulga a hipótese de um acidente vascular cerebral. Isso para mim foi horrível, porque eu não esperava de estar daquele jeito. E eu chegar no pronto-socorro quase morto. Nossa, está lá frente da comunidade, tá? Voz da comunidade. Desculpa, moço. Em plena democracia, né? Você tem um caso desse, quer dizer, uma vítima de espancamento com registro de imagens e tudo é tratado como se fosse um acidente. E lhe digo, não fosse a mídia alternativa, ninguém fala sobre esse assunto. A imprensa local, tanto a impressa como a televisiva, insiste em falar que não houve episódios fatais no Pinheirinho. Eu costumo dizer, o Estado funcionou como um abutre, porque escondeu esse cadáver da população, aliás, os dois cadáveres da população, e a imprensa se porta como avestruz, porque finge que não vê. E isso aconteceu. A história do Pinheirinho realmente ela é longa, né? É 1 ano e meio que as famílias deixaram aquela comunidade e desde então nós estamos buscando caminhos. Em janeiro foi dado o pontapé final, porque nós vamos atender 2.000 unidades à família do Pinheirinho. Enquanto isso, as famílias do Pinheirinho estão sendo protegidas todos os meses com auxílio moradia emergencial, que é o auxílio aluguel, porque esse recurso sai do Estado e sai uma parte da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Se eles tivessem deixado o pessoal lá no Pinheirinho, tudo bem, pessoal, vocês não vão ficar aqui, mas vocês vão ficar mais 6 meses aqui, eu vou fazer casa para vocês. Esse dinheiro que ele gastou até hoje de aluguel, ele já tinha feito mais de 30 mil casas em São José dos Campos. Não é 1.800, não, mais de 30 mil. Que na fila da CDHU hoje em São José dos Campos tem 36 mil famílias, fora o pessoal do Pinheirinho. Por parte da Prefeitura do Estado, nós não tivemos assistência psicológica e ainda depois a desocupação, ficou mais difícil porque muita gente estava empregada, acabou sendo demitida, o salário aluguel que eles dão, não dá para suprir a necessidade de cobrir um aluguel. O aluguel aqui é 600, o mais barato é 600 reais, 600, 800, por aí vai. E todo mundo fechava as portas, não queria alugar, não queria alugar de jeito nenhum. O dia que era morador do Pinheirinho, não queria alugar. Então eles fechavam a porta. Eles ligaram dizendo que eu precisava de uma casa, porque eu era recentemente uma pessoa operada, estava passando por muitos problemas e que ele poderia entrar com processo contra a imobiliária que não quisesse alugar a casa para mim. Nós tivemos uma notícia realmente sensacional. Agora a área foi definida, é uma área que nós chamamos Putim 2, é uma área de 645 mil metros quadrados, suficiente para produzir em torno de 1.800 unidades, que atenderia a demanda do Pinheirinho, certo? Eles optaram por casas e não apartamentos. É um terreno de 8 por 20, são 160 metros quadrados e será entregue com toda a infraestrutura, com água, com esgoto, com galeria, com edificação, paisagismo, aquecimento solar. Então são várias tratativas em que realmente materializou. Agora está seguindo um cronograma físico-financeiro. O terreno muito interessante, um terreno em que a área útil é expressiva, quase 53% de aproveitamento, e nós estamos caminhando exatamente para que a solução definitiva, né? É óbvio que eu só acredito vendo, tá certo?
A hora que falar, o terreno está aqui, o documento está aqui, tá vendo? Mas que tem uma movimentação agora, parece que andando, isso existe. Agora isso só não basta, gente. As casas nós queremos que sejam boas casas. Nós queremos fiscalizar a construção dessas casas. Nós queremos também que nesse bairro possa ter escola, possa ter creche, possa ter centro comunitário, possa ter transporte, possa ter lazer, possa ter tudo. Estou feliz, eu não sei. Olha lá, quanto a gente já andou e não chegamos ainda. Eu acho que todo mundo tem que botar isso na sua cabeça. Não é qualquer lugar que tá bom. Não é qualquer lugar que tá bom. O pessoal tem que analisar isso e ver depois o que é que vai ser. Ou a gente vai ficar jogado lá, esquecido de Deus e o mundo. Agora que eu falo para todo mundo que estiver na mesma situação que a gente, que esteja morando de aluguel, tem que fazer igual o Pinheirinho, que são pessoas lutadoras, e se a gente quiser alcançar o objetivo, a gente tem que lutar e correr atrás do objetivo da gente. Agora imagina vocês, se o governo vai dar a casa pronta, vai dar asfalto, vai dar água, vai dar luz, vai dar creche, vai colocar escola, vai colocar centro comunitário, vai colocar linha de ônibus. Cara, nós vamos fazer isso aqui uma verdadeira cidade, entendeu? Pra quem fez o Pinheirinho, tá com medo de fazer isso aqui? O que é isso? Eu creio e tenho fé que aqui eu vou firmar meus pés. Vai ser bênção. Qual é a impressão que você está tendo? Olha, para quem veio do Nordeste, isso aqui é o paraíso. Essa aqui é a árvore, simbolizando aqui o novo terreno do Pinheirinho, certo? Onde vai ser construída a nossa casa, então o Pinheirinho está presente aqui, certo? Aqui em 20 anos vai ter esse... Vai lá, coloca essa terrinha lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Viva a nossa luta, né, pessoal? Uhul! O Pinheirinho é nosso! Uhul! O Pinheirinho é nosso! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! E o menino vai crescer junto com você. Eu agora entrevisto o Dr. Wagner Geron de la Torre, ele que é defensor público e um dos responsáveis pela exibição do documentário Chagas Abertas na Defensoria Pública em Taubaté e responsável pelo debate no qual teve a presença também do Dr. Jairo Salvador de São José dos Campos. Dr. Wagner, por que trazer para Taubaté um debate a respeito de um assunto que ocorreu em São José dos Campos? Bom, porque o assunto do Pinheirinho, eu acho que ele já perdeu o vínculo local lá, né? Porque é uma bandeira de luta universal, presente e necessária em todo o país, né? A luta pela moradia digna. E segundo, porque os próprios movimentos populares da região pediram o espaço e o apoio aqui da Defensoria Pública, que nós conseguimos também articulando com a estrutura da própria TV Cidade, né, e com o GECA aqui de Taubaté e outros movimentos populares, concretizarmos esse projeto de educação em direitos e luta pela memória dessa grande tragédia social que foi o Pinheirinho aqui em Taubaté. Foi nesse contexto que a gente, e com esses objetivos, que nós fizemos esse evento hoje. Qual é o cenário hoje de Taubaté? Que demandas a Defensoria Pública recebe a respeito da moradia na cidade? Infelizmente, assim como a questão da educação, a ausência de vagas em creches, né, e a questão do colapso no sistema de saúde, o déficit, a ausência de ofertas de moradia para a população de baixa renda é um outro grande problema histórico, né, social aqui em Taubaté. A demanda é muito grande, existem milhares de pessoas pobres sem habitação própria ainda aqui, né? E os projetos habitacionais nas últimas administrações, nas últimas décadas, foram praticamente inexistentes, né, insípidos,
e muito aquém da demanda social por moradia. Então, a quantidade de famílias de pessoas pobres em desespero habitacional em Taubaté é muito grande e no sentir da demanda em moradia é cada vez mais crescente. Em que oportunidades o cidadão, o munícipe, pode procurar a Defensoria pedindo auxílio na questão da moradia? Geralmente as pessoas que vêm aqui, elas estão numa situação terminal em termos de moradia, já receberam alguma ordem de evacuação, alguma citação em alguma ação de despejo ou de reintegração de posse, né? E recebendo ou estando nessa situação, elas podem nos procurar qualquer dia útil, na parte da manhã, na sede da Defensoria, que ela vai receber orientação jurídica e defesa no que couber, né, nesses processos, quando esteja em conflito o direito habitacional dessa pessoa. Então, gostaria que o senhor deixasse os telefones de contato, o endereço da Defensoria em Taubaté. Sem dúvida. O telefone de contato nosso é DDD 12 3621 4722 e o endereço nosso é na Praça Coronel Vitoriano, número 113, aqui no centro de Taubaté, do lado do convento Caputino do bairro Santa Clara. Muito obrigado, Dr. Wagner. Entrevistamos o Dr. Wagner Geron de la Torre, ele que é o defensor público de Taubaté e um dos responsáveis pelo debate aqui em nossa cidade a respeito da situação do Pinheirinho. É uma honra estar aqui podendo compartilhar com vocês, trocar ideias e experiências sobre a questão do Pinheirinho, que a Defensoria Pública teve a honra de poder acompanhar essa luta. Eu imaginei fazer uma apresentação sobre alguns detalhes jurídicos do processo, mas eu acho que isso não enriqueceria muito o nosso debate. Eu gostaria de trazer algumas questões aqui para que a gente refletisse, debatesse em relação ao papel da justiça, dos movimentos sociais, em todo esse episódio, da estrutura de justiça, dos órgãos ligados à justiça, e também dos movimentos sociais em relação à questão do Pinheirinho. Só para atualizar vocês, quem está um pouco mais afastado não tem ideia do que está acontecendo ainda do ponto de vista jurídico em relação ao Pinheirinho. Dizer para vocês a primeira coisa, a retirada do Pinheirinho, a retirada das pessoas do Pinheirinho se deu por uma liminar que ainda está sendo questionada. Não é uma decisão definitiva da Justiça. A gente corre o risco, inclusive, de que a probabilidade é pequena, mas existe a probabilidade de que os moradores ganhem a ação. Isso vai causar juridicamente um problema muito sério. Essa liminar está sendo questionada. A Defensoria Pública, em conjunto com a Associação Democrática, que representava os moradores, a gente fez uma atuação conjunta, junto com a Advocacia Popular, no sentido de, no primeiro momento, não atrapalhar. A gente teve sempre essa preocupação de não atrapalhar, porque o processo estava tranquilo, todos os recursos que foram propostos, apresentados pelo corpo jurídico da associação, eles tinham conseguido sucesso. E a gente, quando teve o primeiro contrato, lá em 2007, quando a Defensoria foi criada em São José, a gente já fez um atendimento jurídico no Pinheirinho e questionamos essa questão da reintegração de posse. E o nosso objetivo era não atrapalhar o que já estava dando certo, estava se caminhando para um processo de negociação. A partir do momento que saiu a ordem, um julgamento do recurso do STJ, em que é uma forma muito estranha, é uma coisa muito estranha que nenhum estudante do primeiro período de direito consegue entender. Como os moradores ganham o recurso, eles ganharam o recurso no STJ, que na verdade foi um recurso que foi a massa falida que entrou. É bom dizer, 8 anos de tramitação do processo da saída se deu por conta de recursos da massa falida, não foram recursos dos moradores. Por quê? Porque quando foi cumprir a ordem liminar, lá em 2005, o juiz da 6ª Vara Civil, que era o Dr. Márcio, ele negou o cumprimento
é um termo bem técnico, né, mas tentar explicar aqui em palavras simples. Quando você vai executar uma ordem judicial numa comarca que não era aquela que o juiz que expediu, você faz, chama-se carta precatória, para que um outro juiz cumpra aquela ordem. Porque o juiz que expediu a ordem não tinha jurisdição sobre aquele território. O juiz de São José, por exemplo, não pode dar uma ordem para ser cumprida em Taubaté, nem os Taubaté em São José. Então ele tem que acionar um juiz de São José, ou vice-versa, para que o juiz lá cumpra a ordem. No primeiro momento, que foi dado a ordem por um juiz incompetente, que foi o juiz da falência, ele mandou para São José para cumprir. O doutor Márcio falou, não cumpre. Não cumpre porque é um problema social, tal. Ele não tinha poder de dizer não cumpre. Isso é óbvio, sabe disso. Ele teria que cumprir de qualquer jeito. Mas aí ele estabeleceu condições para cumprir. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Foi declarada a incompetência do juiz da falência, né? E o processo veio para São José. É isso que eles parecem não entender, né? E escondem isso da população. E não rebatem. Eu não vi ninguém até hoje rebater esses argumentos de forma técnica. Ninguém rebateu, né? Isso foi falado milhões de vezes em público, ninguém rebateu. O que acontece? Quando volta para São José, o juiz fala, indefira a liminar. Então ele, como juiz natural já agora, ele deferiu a liminar. Contra essa decisão é que teve um recurso da Massa Falida que demorou 8 anos. Foi menos um pouquinho, né? 5, 6 anos. Até sair a decisão do STJ dizendo, não, quem tem razão são os moradores, o juiz é realmente competente. E aí chega essa decisão que favorece os moradores e a juíza do nada, sem nenhuma provocação, simplesmente dá a liminar de novo. Uma coisa que já tinha sido decidida. No processo, você não pode decidir a mesma coisa 2 vezes. Né? Isso foi também vedado. Foi feito assim, contrário à lei. Então essa ideia que se passa, de que era uma decisão judicial, que era fatal, que não tinha mais jeito, que tinha que ser cumprida de qualquer jeito, porque o Estado Democrático de Direito exige isso. Quer dizer, a lei só funciona por um lado. Eu canso de ouvir isso nas comunidades que a gente atende, a lei só serve para o pobre. A lei só serve para levar o pobre para a cadeia ou para tirar o pobre da sua casa. Aí ela funciona. Agora, as execuções fiscais que existem, conto nas ginarras, até hoje não cobradas, né? Os entulhos que foram deixados lá, que estão lá até hoje, que foram enterrados simplesmente com danos irreparáveis aí ao meio ambiente, ali não funciona, ali não é tão ágil, não é tão eficiente em relação a isso. E aí, né, dentro de todo esse contexto, fica à vontade. É um questionamento que eu faço e é um grande erro, eu acho. Eu falo isso sempre com os representantes dos movimentos sociais, tá? Essa profissão de fé cega que se faz em relação à justiça, criando uma ilusão de que a justiça, e aí eu falo justiça no sentido de poder judiciário, vai resolver todos os problemas. De uma maneira, a gente tenta ao máximo desconstruir isso, mas é uma esperança que as pessoas têm. Isso nos sindicatos, isso no movimento social, substituir a força da organização, a força da mobilização, né, de uma luta política por uma luta judicial. É óbvio que como defensoria pública e como advocacia popular, eu não posso falar em nome da advocacia popular, mas eu entendo dessa forma, nós temos que buscar caminhos também dentro da legalidade para a conquista da justiça, porque a gente tem que saber o que é justiça. O que a gente entende como justiça? O que é justiça? Com certeza, a humanidade até hoje não chegou a um consenso sobre o que é justiça. Não se sabe o que é justiça. O único consenso que a gente tem é sobre o que é injustiça. E esse consenso sobre injustiça, esse caso do Pinheiro, é emblemático. Ali foi uma injustiça, porque uma pessoa não tem lógica, mesmo a lógica, esquece a justiça, esquece o raciocínio jurídico. Que lógica tem você tirar pessoas de um lugar para depois atender elas, né, pagando aluguel durante todo esse tempo? Não tem lógica nenhuma.
Se era para fazer atendimento habitacional, por que não se fez isso antes? Por que não se negociou isso antes, como foi falado ali para o morador? Eu não lembro quem foi. Se era para tirar, se era para tirar, por que não esperou as casas ficarem prontas para tirar? Né? Já com uma coisa concreta. Mas o Pieri a gente sabe que não é uma questão jurídica, é uma questão política. De política de dar o exemplo, de derrotar um movimento social, de dar um exemplo para que ninguém mais tenha coragem de fazer o que eles fizeram. Tinha que ser dado esse exemplo a qualquer custo. Fora os interesses, outros interesses que a gente não tem como provar, também não tem como sair fazendo acusações assim ao léu, sem provar. Fora outros interesses que tem por trás do episódio do Pieri, esse político eu acho que foi central, de dar um exemplo a todo o movimento social, o que é que acontece com as pessoas que ousam lutar pelo direito à moradia. E nisso se uniu todo mundo. Todos os setores se uniram para derrotar esse movimento do Pieri. E aí, quando há esse ataque ao movimento, é um ataque ao movimento de uma maneira geral, não especificamente aos moradores do Pieri. Né? E é muito grave isso, porque caíram todas as máscaras. O Estado Democrático de Direito ali não existiu. Nós vivemos ali um estado de exceção. Então, até dentro da própria legalidade, onde a gente tentou, no limite do fazer valer a legalidade do Estado Democrático, nós não conseguimos. Qual foi a tática militar utilizada no Pinheirinho? A tática da saturação e da dispersão. Que planejado durante 6 meses a operação, né? Infiltraram várias pessoas dentro da comunidade, conheciam todo mundo, conheciam as lideranças. Pouco antes, uns 15, 20 dias antes da desocupação em si, eles fizeram uma varredura, né, com um mandato genérico, mandato judicial para registrar tudo, todas as casas, e que nós questionamos, foi no sábado, se não me engano, foi um sábado, que tinha uma colega de plantão, corri para o fórum, e quando estive lá no fórum, os advogados, 2 moradores não puderam ter acesso ao inquérito, mas eu tive acesso ao inquérito. E o que aconteceu com esse inquérito? Esse inquérito foi um inquérito aberto a pedido do juiz da vara criminal, a pedido de um capitão da Polícia Militar, quer dizer, a Polícia Militar agora investiga, é a Polícia Judiciária, né? Direito de Estado que a Polícia Militar não tem essa atribuição. A Polícia Militar fez um pedido dizendo que existiam bandidos perigosos lá, que tinham drogas, mas que precisava de um mandado de arresto, foi concedido. E foi cumprido no sábado. No sábado tinha um juiz plantonista, eu fui despachar com esse juiz plantonista porque eu não estava entendendo nada. Você faz um mandato no sábado, um mandato para varrer todas as casas do Pinheirinho, sem especificar o que você está procurando, quem é que você está procurando. Chego lá, eu vejo no inquérito todas as lideranças do Pinheirinho com fotos lá, como se fossem os líderes da quadrilha. Todos. Estavam lá, foto. Todo mundo lá. Procura-se. Eles indicados como investigações que foram feitas pela polícia, que indicaram que eles faziam parte de uma organização criminosa, justamente para prender as lideranças antes da desocupação, né, desarticular para poder fazer a desocupação. Obviamente o Ministério Público não entrou nessa, né, ainda bem, o Ministério Público não aceitou, né, aí fracassou um pouco, porque a ideia deles era prender todos vocês, prender Toninho, Juarez, Marrom, era prender todo mundo. A ideia deles era prender, tá? Era prender antes para evitar, para que as pessoas ficassem sem liderança, porque as pessoas ocupassem de uma forma mais tranquila. Ocorreram outros óbices a essa tática militar, né, que já estavam preparando. E na verdade eu já contei a história milhões de vezes e vou contar novamente. Cheguei lá para ver então, o resultado da operação policial. Eu cheguei lá, já estava, quando a gente era umas 11 horas da manhã, já estava acabando a operação. E aí eu fui conversar com o capitão, uma pessoa muito gentil por sinal, né, nada pessoal contra ele. Ele falou, nós aprendemos aí armas e drogas e tal. Eu falei, posso trabalhar? Eu fui lá ver as armas, era uma garrucha enferrujada. Uma arma desse pessoal que deixa em casa, que não sabe o que fazer. Era uma garrucha enferrujada que eles aprenderam, né? Botar lá em cima da viatura e tirar foto, as armas no Pinheirinho e tal. Né? Aí eu falei para ele brincando assim, isso aí a pessoa está arriscada com arma biológica. Arma química. Então o que acontece? Eles o tempo inteiro, e aí no desdobramento da nossa atuação judicial, porque a nossa atuação enquanto defensoria não é atuação de movimento social, é uma atuação jurídica, é um instrumento
instrumentos de acesso à justiça que a gente coloca à disposição da população, nós comprovamos todo o assédio que a comunidade sofreu durante os 8 anos que estavam lá, que ficaram lá. É assédio das autoridades públicas, né, desqualificando o tempo inteiro a população, como se a população fosse composta exclusivamente por bandidos, por traficantes, por gente do mal, são invasores o tempo inteiro, preparando a opinião pública da cidade para jogar a população contra a população do Pinheirinho. E esse discurso realmente ele cola, né? Ele colou, né? A população deu um apoio, e foi aonde acho que houve o erro de avaliação da administração municipal, que foi quem bancou o governo estadual, pelo que a gente pôde perceber no curso da negociação, ele recua e aceita a regularização do Pinheirinho, e o governo municipal banca e fala, não, pode tirar que nós bancamos, e isso aí é só balela, nós damos conta de tudo. E na verdade não foi, né? Aconteceu o que aconteceu, fugiu ao controle e acabou acontecendo o que a gente viu. Em termos jurídicos, que eu ia falar para vocês, atualizando, a gente teve as ações individuais, que são de reparação dos móveis perdidos, né? O Dr. Wagner participou lá do mutirão. Quantas estão correndo? Atualmente 1.150. Parece que o Naginarras entrou com reconvenção, né? Ele está querendo indenização de toda essa gente aí. Exato, ele entrou com uma reconvenção. Conta essa nova para eles, né? Que eles não se a Massa Farida entrou com uma reconvenção pedindo indenização pelos anos que as pessoas moraram lá de graça. Então está tentando cobrar essa. Eu acho que essa tem grande procedência, grande possibilidade de ser acolhida. O que a gente tem visto, tanto no judiciário local como no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma blindagem em relação a esse assunto. Né? Todos esses processos, os processos coletivos têm acabado muito rápido. Todos os processos coletivos relacionados ao Pinheirinho foram extintos por inépcia da inicial. Todos. Inclusive os defensores, que são 6 defensores que assinaram a ação civil pública e pediram danos morais coletivos, foram condenados pessoalmente por multa por litigância de má-fé. Teve isso? Eu sou um deles. Mas quem que aplicou? O tribunal. O juiz de primeira instância e o tribunal manteve. Agora está no STJ. Não acredito, isso eu não sabia. Exatamente. Quem que é relator? Não lembra? Essa eu não sabia, hein? Foram todos condenados por litigância de má-fé, cada um vai pagar mais de 100 mil reais aí de multa. Quanto? Que isso? Aí também que por litigância de eles má-fé. Então uma coisa pesada. Estão intimidando Exatamente. a defensoria. Exatamente. Intimidar para que ninguém. Mas nem na ditadura os caras faziam um negócio desse. Assim como o movimento foi intimidado para que ninguém ouse, né, entrar com novamente fazer o que os moradores do Pinheirinho fizeram isso também com os defensores públicos no sentido de intimidar. Obviamente a gente vai fazer os recursos, estamos fazendo os recursos necessários aí, né? Isso também não vai nos impedir de entrar com outras ações em relação a isso. Mas foi um recado claro para evitar que prosseguisse nas várias ações. A gente tem, na verdade, quase 20 ações versando sobre o Pinheirinho, de diversas naturezas, atendimento habitacional, indenização por danos morais, e as ações individuais é onde está hoje o nosso foco de atuação, do órgão de atuação que eu titularizo lá em São José dos Campos. Essas ações hoje estão na fase de já todos os órgãos, a SELEC, a Prefeitura e o Estado já apresentaram contestação, né? E essa contestação nós já também apresentamos as réplicas da contestação e a contestação à reconvenção. Tá? Então vocês imaginam que foram, só nesse último mês nós gastamos 69 mil folhas de papel. Só para responder a réplica, reconvenção e contestação da reconvenção. Então, assim, é uma coisa de dimensão enorme, além do trabalho que dá, né, porque é uma produção gigantesca, mas gerou todo esse entulho no judiciário. Nós estamos agora partindo para a fase de produção de provas, porque nos processos eletrônicos, eles são mais avançados que os processos em papel. E aí o que a gente agora está tentando articular junto com o movimento, com as lideranças do movimento, é que a gente possa produzir essas provas em conjunto com a população, indicação de testemunhos, comparecimento de intimação,
para que a gente possa provar a questão da violência policial especificamente. Eu acho que a gente podia discutir aí a questão do papel da justiça e do movimento. Isso me preocupa muito, porque para o leigo, quando você fala tem uma ação, às vezes a gente percebe isso, a satisfação que a pessoa tem em ter um processo judicial. Esses 1.100 que você faz o processo vão dar alguma coisa? Não sei. Não sei. O que a gente pode fazer é prometer que a gente vai se empenhar ao máximo, dar o nosso melhor, nosso conhecimento técnico para que isso resulte em alguma coisa. Né? Mas a gente não pode esquecer que o que vai realmente resolver, mudar a sociedade é a luta, é a organização das pessoas, dos trabalhadores, da população que é marginalizada. Porque a gente depositar uma fé, ou ser um instrumento de desmobilização, né? Eu vejo muito isso. O episódio do Pinheiro ele é emblemático nesse ponto, porque no sábado, né, como o próprio deputado falou, Afonso Lobato, né, eu me sinto às vezes como um traidor, porque, né, as pessoas podem achar que fui um traidor, porque realmente quem estava lá, todo mundo, acho que uma boa parte estava lá e viu. A gente ficou muito tranquilo no sábado, quando houve, além do acordo que foi feito, foi assinado por todo mundo, né, lá no juiz da falência, ainda tinha a ordem da Justiça Federal, que estava em vigor, uma ordem do embargador federal mandando suspender, né, e isso feito meio assim, nós temos a garantia da justiça. A presidência queria 9 horas da manhã, tinha marcado. Exatamente. Então tinha todos os nada apontavam para aquilo, né? Mas então aquilo acabou sendo um fator de desmobilização da população. Porque na terça-feira anterior estava o pessoal todo mobilizado, ia ter um grande confronto, né? Porque o pessoal estava todo preparado para o confronto. E a ordem da Justiça Federal, a primeira ordem, que suspendeu a reintegração, o comboio estava a caminho do Pinheirinho, ela acabou também servindo como um fator de desmobilização no fim das contas, né? Então, assim, enquanto defensor, é óbvio que eu tenho que defender a participação, a legalidade, a atuação dentro da lei, dentro do processo, etc, etc. Isso não se confunde com propagar uma fé cega na justiça. Eu acho que o movimento tem muitos, eu vejo isso por movimentos sindicais na década no processo de redemocratização, muita gente foi se filiar aos sindicatos não pela luta, mas pelo jurídico. O jurídico filiava mais os sindicatos porque ganhava uma ação de não sei o quê. Todo mundo se filiava ao sindicato pela lei. Né? Então, no movimento social também vejo um pouco isso. Vamos entrar com uma ação e aí deixa nas costas ou da liderança ou do advogado, do defensor, a responsabilidade pelo sucesso ou pela derrota daquela luta. E aquela luta, o jurídico é mais um, e talvez não seja nem mais importante. Né? Ele é só mais um. Eu queria deixar essa reflexão, né, para que a gente, enquanto movimento social, enquanto advocacia popular, porque não adianta só o papel de denunciar, isso é vazio para mim, denunciar as injustiças, para mim não resolve, é um desabafo, né? Não pode ser simplesmente um desabafo, ir para a justiça para desabafar. Tem que ter consequências, dentro das próprias contradições que o Estado Democrático de Direito coloca. Se tem que cumprir a lei, todo mundo tem que cumprir a lei. Né? Então hoje o que eu busco é para que tenha consequências. Eu não sei o que vai acontecer, mas que tenha consequências, que a morte do Ivo Teles não seja em vão. Né? Que todo esse sofrimento não seja em vão. Que as pessoas que perderam, como o exemplo lá da Tapetuba, que consigam receber esse dinheiro, já receberam. O pessoal do Tapetuba recebeu agora, antes do Natal, recebeu pela destruição. Um episódio muito semelhante ao que aconteceu no Pinheirinho. E eles receberam. Então o que eu luto é para que isso seja efetivo. Agora, isso é suficiente? Não é, claro que não é. Né? Porque o pessoal do Tapetuba continua morando no galpão. Agora, provavelmente, nos processos avançados, já tem a promessa de serem atendidos. Mas é importante que a gente não tire isso de mente, né? Não é simplesmente deixar isso na mão da justiça, porque a gente sabe que
não vão estar resolvendo o problema da forma que tem que ser resolvido. Eu queria agradecer o convite aí, né, me colocar à disposição e abrir o debate, né, que a gente possa trocar ideias sobre isso. Né? Muito obrigado.